que palavras te amam, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus. É com muito prazer mesmo. Nós estamos no ar mais uma vez pela Rádio Itaperuna AM. Eu sei que daqui a alguns meses é provável que nós já passemos para a FM, um som mais nítido, som gostoso de se ouvir, não é? Mas por enquanto, nós temos que louvar a Deus pela Rádio Itaperuna. Não só pela Rádio Itaperuna, por outras rádios também, que divulgam, não é? E são tão importantes numa época de tanta necessidade. Nós precisamos saber, na verdade, o que está acontecendo. E às vezes não está acontecendo aqui, né? Está acontecendo do outro lado do mundo. Que primeiro era uma dificuldade. E primeiro era uma necessidade. Você tinha que tomar conhecimento, mas através de quem? Como? Não havia satélites, não é? Não havia televisão. Televisão não atravessava o Atlântico. Olha só, 1970, que surgiu a TV colorida, não é? E o Brasil pôde ver o Brasil não, os 90 milhões em ação puderam ver a seleção canarinho lá no México trazer o caneco, não é levar não, trazer o caneco, não é? Então o ponto de encontro está no ar e nós abraçamos você, que é nosso ouvinte, e fico feliz por aqueles que separam muitas coisas para ouvir ponto de encontro. E graças a Deus também porque nós temos um companheiro agora, nosso querido Betinho, e ele está levando ponto de encontro para as redes sociais também. E se você quiser, é só você ir ao YouTube e acessar assim, Rádio Escola Bíblica Dominical, ponto de encontro. E você vai ver como é que é o José Henrique, como é que é o pastor Lino, como é que é o pastor Celso e como é que é o irmão Hernani. E ficamos muito felizes que você tenha uma boa recepção. E se você, quem sabe, né, conhece um amigo, fala com ele, ouça ponto de encontro. Nós queremos trazer para você o melhor que temos, o melhor que sabemos, e em dias difíceis, em dias de muita adversidade. Um bom dia para você. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, irmão Nani. Bom dia. Aqui, esta mesa que já está sendo formada aqui, né? Você aí, nossos caros ouvintes, um bom dia, né? Mais um domingo, né? Assim, na presença do Senhor, né? E que neste dia, né? Neste domingo você assim esteja com o seu coração super preparado para receber tudo aquilo que o Senhor tem para você nesse banquete espiritual. Um bom dia. Bom dia, pastor Lino, o homem que não dispensa o ensino. Pastor Lino. Com certeza. Bom dia, doutor Hernani, doutor e pastor Hernani, missionário irmão Celso que chegou, Carlos Henrique, o Betinho e também o Aloysio da técnica, e todos quanto nos ouviram, que a bênção de Deus seja sobre você e sua família. Bom dia, pastor Celso. Hoje você está com um visual diferente. Tudo a O coisa. japonês visitou você, não? Bom dia, irmãos, ouvinte. O japonês parece que não quer. Parece que eles não quer Bom, receber. quando eu cheguei com a camisa japonês. quadriculada aqui, disseram que, ô rapaz, está parecendo um festeiro junino. O que eu posso fazer? Isso é moda em Portugal, né? Apesar de que eu sou meio avesso. Diz que o crente é um pouco avesso à moda, né, pastor? A moda. É um pouco demodê, né? Mas enfim, deixando os pormenores, um bom dia para você, ouvinte do programa Ponto de Encontro. E olha, clica lá no YouTube, tá legal a coisa. Eu já cliquei, hein? Vamos lá, dica, como é que é a dica? Fala pra gente. Escola Bíblica Dominical. Já falei? Rádio Escola Bíblica. Rádio Escola Bíblica Dominical no YouTube. Acesse, você pode compartilhar de depoimentos, debates. Olha, tá legal, tá muito legal. Você E gostou? a Rádio Itaperuna também, você pode, né? www. Rádio Itaperuna. Alguém perguntou assim, mas é ao vivo? Não, você pode ver
na segunda-feira. Ou então, né, os vídeos já foram postados. Pelo YouTube e ao vivo, né? Sim, mas é porque eles estão perguntando sobre o programa de hoje, né? Ah, não, aí Pois somente. Mas você pode entrar ao vivo também no site da Rádio Itaperuna e ligar para o telefone 3824-1410. Muitas pessoas perguntando, pastor, a respeito de arrebatamento. Tem dúvida. Na classe de escola bíblica, fica alguma coisa, o tempo é muito pequeno, 1 hora, convenhamos, né? Aliás, eu escuto os quase 30 anos. Não tem tempo. Mas enfim. Por falar, Celso, em arrebatamento, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi falar das ondas gravitacionais. Sabia? Ondas gravitacionais. Foi a última novidade quase que da ciência, né? Aliás, já prevista por Einstein, as ondas gravitacionais, já estava estudando, né? Mas interessante, Jesus é conhecido na Bíblia como Alfa, Ômega. E isso quer dizer o que Jesus é antes de todas as coisas e depois de todas as coisas. Quando ele falou que vai arrebatar a igreja dele, com certeza não é num passo de mágica, não é? Hein? Abracadabra. Não existe mágica, não existe mago nesse negócio. Existem leis. Entende? Então hoje, por exemplo, como é que você fala? Por exemplo, você está ligado no Jornal Nacional, está na Band, de repente é holografismo. A holografia, a pessoa entra assim no seu programa como se fosse ao vivo, mas aí está, por exemplo, nós estamos no Brasil, o camarada está lá no Japão, e entra ao vivo, assim, no meio do jornal, falando. Quer dizer, através de que isso? É um transporte, através de uma onda. Aí, no caso, é onda de som, né? Uma onda sonora. Posso fazer uma pergunta? Pode. Cabe a comparação com a videoconferência, mais ou menos o mesmo? Com certeza, a videoconferência. Por exemplo, né, a gente fala tanto assim em tradução simultânea. Você vai, por exemplo, no Japão, então você pega lá o seu transdutor, né? E de repente você é brasileiro e o japonês está falando, mas você não está ouvindo japonês, você está ouvindo em português. Não é? Às vezes você é brasileiro, está ouvindo um americano falar, mas está ouvindo em português. Já é um tradutor, né? Simultaneamente. Você pode, não importa a língua que você... Não é? Inclusive, pastor, até a caso de até irmãos aqui no Brasil, em Itaperuna, que tem assim, um site de bate-papo com pessoas de diversas nacionalidades. O mundo... Ele disse que na mesma hora que está falando com, digamos, com alguém do Senegal, que é um francês, por exemplo, de repente a pessoa recebe a mensagem no idioma. Em Senegal. Automaticamente. E é interessante, porque quando houve o Pentecoste, foi tradução simultânea. Foi a primeira vez na Bíblia que fala em tradução simultânea. Porque as pessoas ouviam na sua língua o que os outros falavam na língua deles. Isso está me levando a um pensamento. Posso falar? Pode falar. Deus está sempre na frente. Pode encontrar para isso. Deus está sempre na frente, né? E atrás também. Sempre ele é o eterno presente. Mas, doutor Hernando, mas a tecnologia, a internet, a cibernética, enfim, o mundo da tecnologia, como Deus preparou o mundo para o nascimento de Jesus, também está preparando o mundo para a vinda do seu filho. Né? E o mundo, quando eu falo o mundo, a humanidade, não está percebendo esse grande detalhe, porque não está ligado em Cristo. Só os que estão ligados em Cristo, vivem por Cristo, amam a Cristo, servem a Cristo, que está atento aos acontecimentos do Brasil, enfim, do mundo inteiro, está sendo preparado para esse grande momento do arrebatamento da igreja. Vamos lá, é o seguinte, olha só. Assim, entendeu? Nesse gancho, ó, porque Deus, no caso, ele assim trabalha dentro de um contexto social, político e econômico, né? Para o quê? Para que tudo isso, entendeu, seja favorável para uma melhor assim, captação, né, da mensagem. Por exemplo, lá no século, né, I, né, quando assim a manifestação do verbo aconteceu, olha só, tudo assim foi comedido
para que Jesus ele se manifestasse justamente num período, entendeu? Em que o grego, né, já era assim um idioma, né, do mundo, né, na época civilizado, né, em que o Império Romano era o império de poder. Olha só que interessante, porque se o Evangelho, se a palavra de Deus fosse falada no outro idioma que não fosse o grego, né, meu irmão? Nunca a mensagem ia chegar a todas as redondezas do Império Romano, né? Civilizado, nunca. Entendeu? Aí houve o quê? Uma unificação da língua, né? E na política também. Por quê? Porque houve o quê? Um embate, entendeu? Entre o reino de Deus, né, e o reino, né, de César. Olha só que interessante, né? E o reino mais longo da história da humanidade, o reino que durou mais de 1000 anos, né, o Império Romano, se sucumbiu. Né? Sucumbiu. Mas o reino de Deus, olha só, mas aquele reino proferido pelo profeta Daniel, né, cujo reino não teria fim, não é isso? Subsiste, né, ao longo dos séculos. Exatamente. Né? Todos os eventos humanos contribuem, contribui, né, mano, para que as promessas de Deus sejam cumpridas na hora certa. Não continua a falar, depois do evento de Pentecostes, aí, segundo os historiadores bíblicos, diz que a igreja evangelizou o mundo inteiro em 6 décadas. Mas paira ainda, doutor Hernando, sobre Roma, a vontade de dominar o mundo outra vez. Não, eu achei interessante falar que o Império durou 1000 anos. Para você, né? Não. Porque o Império Romano ainda dura até hoje. É o romano político. Político e religioso também. Não é só político. O que ele quis dizer é o Império Mundial, né? Dos Césares romanos. Ô, Carlos Henrique, vamos contextualizar. Sim. Quer dizer, a igreja, eu não sei quantos, vocês podem investigar aí. Quantos príncipes? Príncipe vem de quê? Não vem de império? Vem de império. Quantos príncipes o Bento XVI nomeou enquanto ele era papa? Quantos príncipes? Acho que 38 mais ou menos príncipes. Entende? Agora nomeou por quê? Porque ele é rei. E por que ele é rei? Porque, na verdade, a Igreja Católica, a Apostólica Romana, é um império. Parece e que romano, está escrito romano. O modelo hoje de atuação do Império Romano é um pouco diferente. Claro. Dizer, né? Mas, pastor, rapidinho que vai entrar na pauta ali, o nosso diretor já está ali. Nosso condenador. Está ali, as carrapetas agitadas. Mas me ensejou uma pergunta e tem a ver, não sei se o Carlos Henrique também está a revista bíblica, fala do milênio, fala da escatologia dos tempos futuros, no caso, a revista sua também. Então está todo mundo batista. Não, está todo mundo incluído. Tá todo mundo. Mas aí me ocorreu um pensamento lindo. Qual será a língua, já que falou língua universal, qual será a língua falada no reino milenial de Cristo? Que coisa, hein? Eu só sei que as nações vão ter que vão lá em Israel adorar o rei. Amém. É forte isso, né? E a nação que não for adorar o rei dos reis. E a nação que não for vai pagar caro. E vai ter que entender a língua do rei, vai? Vai ter que aprender. Será uma condução coercitiva? Vai ser condução não coercitiva. Carlos Henrique, porém pastor, volitiva. Porque vão ter que ir. Se você quiser ir receber a bênção, vai. Se não for, a bênção não virá sobre Mas interessante falar um reino de paz, justiça, mas com castigos também, né? Vai ter castigo. Olha só. Celso, as pessoas precisam entender que não existe homem sem diabo. A hora que o homem entender isso, vai resolver o problema. Não existe homem sem diabo. Entende? Só que a palavra de Deus, ela deixa muito claro que o homem, ele é triunitário, não é verdade? Ele tem espírito, tem alma, tem corpo. Já os anjos são só espírito.
Agora, ninguém tem ideia dos males que faz um anjo. Ninguém tem ideia da capacidade que um anjo tem de fazer o mal. Um anjo só matou 185 mil sírios. soldados numa noite. Uma vez só. Pastor, Então, mas eu falo assim, ninguém tem noção da capacidade que o anjo tem de fazer o mal, entende? Arquitetar o mal. Porque se o homem conhece, sabe o que é o bem e o que é o mal, os anjos sabem muito mais. Porque os anjos são maiores que o homem em força. agora um detalhe curioso Só que a importante gente estava também. lendo na revista e quase 30 anos servindo a Deus, a gente já passou por essa lição algumas vezes, convenhamos. E a classe foi surpreendida porque a Bíblia diz que a igreja vai julgar não só o mundo, não. Os anjos também. Aí alguém fala, peraí, o anjo está no céu? Não, calma, gente. Os anjos, são os anjos que vão guardar o seu principado dos anjos porque caídos. é interessante, não é? Tudo que você faz agora, quem foi que fez? A fulano e tal. Por exemplo, a nossa presidenta disse que ela não acredita em Deus. Entende? Porque ela acredita numa força superior. Isso eu ouvi pessoalmente. Fernando Henrique também não acredita em Deus. Esse é declaradamente ateu. Só que eles não sabem que a Bíblia fala que o ateu é tolo e ateu é perverso também. E parece que nós estamos vendo um retrato hoje, claro, do que é tolice e do que é perversidade. Se converteu um ateu agora famoso, descobriu Deus através da matemática. Da matemática. Se converteu, está na internet, ele foi ver aquilo, filho de pais cristão. Filho de pais cristão. Ateu, coisa interessante, ateu se convertendo, né? Uma coisa assim. Não, mas acontece sim, velho. Não, é interessante. Agora, eu achei... Porque ateu, pastor, rapidinho aqui, para esclarecer os ouvintes, há uma dúvida entre incrédulo e ateu. Já tem diferença. Fala pra gente aqui, rapidinho, para o ouvinte saber disso. Me perguntam, mas qual a diferença de ateu e incrédulo? É tudo a mesma coisa? Não é. Existe chamado o gnóstico, não é verdade? Também. É esse que é crer para... Quer ver para crer. Não é verdade? Existe o agnóstico também, verdade? Que não tem... Ele fica só imaginando, né? Eu estou crendo naquilo que eu estou vendo. Não estou vendo, eu não acredito. Agora, o ateu é sem Deus mesmo, não existe, é tudo matéria. Ele declara tudo... mesmo, como diz lá o Salmo 12, né? Você é fim de conversa. Quem diga que o ateu não crê em absolutamente nada. Não há Deus. Não tem Deus, não. Você não tem a quem prestar conta. Por isso o comunismo, o socialismo ateu é um problema muito sério. Porque eles acham que eles não têm a quem prestar contas. E faz o que quer. O pastor, veja bem, parece que não está Esse ligado nem é o a grande religião, né? Hein? Não crê em nada, né? Religião, Nada. É puramente materialismo. Já o incrédulo. Já o incrédulo... Ele pode crer em alguma coisa. Ele é né? momentâneo, né? Eu acho muito interessante quando você falou assim... É o contrário do crente, na verdade. Porque você só pode ser crente se você crer. Eu nunca me esqueço, e amo essa palavra quando eu falo assim, aquela mulher chamada Raabe, ela falou assim, ouvimos o que Deus de Israel fez. Nós ouvimos falar, entende? E a Bíblia, ela fala o quê? Que a fé, Vem por ouvir. ela vem pelo ouvir. Eu vi a palavra. Se você não ouvir, você não vai ter fé. Entende? Agora, só que no verdadeira acepção da palavra, ouvir a palavra de Deus não é só escutar, não. Porque tem muita gente que escuta. Escuta muito mesmo. Tem gente que fica no rádio aí escutando. Mas uma coisa é escutar a palavra. E outra coisa é você dar crédito àquilo que você está escutando. Não é verdade? Jesus, por exemplo, ele esteve diante de várias situações. Cego, por exemplo, não é? Um cego chegando perto de Jesus pergunta para ele, Bartimeu, né? O que queres que eu te faça? Não é verdade? Agora eu pergunto, se o camarada não tivesse temor, o que ele podia responder para Jesus? Quer brincar comigo, poxa? Não é verdade? Eu saio de lá, deixo a capa, deixo tudo, e o senhor está perguntando, o que quer que eu te faça? Entende como é que é? Mas ele falou, Senhor, eu quero ver. Então, mas esse incrédulo, ele teria que crer em alguma coisa? A fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está falando para você fazer isso, entende? Se você fizer, você é crente.
Se você não fizer, Sou você é descrente. incrédulo. Sou descrente. Né? Jesus falou para Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Mas tem muita gente que diz, infelizmente, que não basta ser crente, quer saber mais do que Jesus. Então, pastor, nesse caso, para a gente Tem um hino entender... até aí, Tem. não Tem. basta ser crente. Isso daí Nossa. é uma coisa muito errada. Jesus falou para Tomé, Tomé, não sejas Incrédulo. seja. Crente. Aí vem um cidadão aí, mal informado, ó, não basta ser crente. Então você está querendo saber mais do que Jesus. Então quer dizer que eu sendo incrédulo, eu posso até professar uma religião. Posso? Pode, sim. Mas é o seguinte, é o seguinte, entendeu? A palavra é assim, porque no contexto bíblico, no caso, vai ser algo assim bem específico, entendeu? Essa palavra incrédulo diz o quê? É o que não crê e nem assimila a verdade contida na Bíblia, na palavra de Deus. Às vezes é o seguinte, por exemplo, é o incrédulo, assim, um muçulmano, certo? Ele é crente nas verdades de Maomé, mas ele é um incrédulo nas verdades. Mas ele não tem nome de crente. Ah, tá. Não, é incrédulo. O que não creu, é. O que não creu, Na é. verdade, Mas esse na verdade crente- bíblica, O que não crê. Mas o Verdade nome bíblica. crente é específico para Abraão. crente Sabe É que o esse- seguinte, E atinge a nós, esse crente. termo, no caso, E nós, crente, e nós somos o quê? filhos de Abraão na fé. Filhos aqui o de seguinte, Abraão. Isso que é crente. aqui o seguinte, assim, entendeu? Eu vou assim, muita questão no caso também, do idioma também, que isso é muito complicado, do idioma. Aqui é o seguinte, entendeu? Bíblia no caso, no Novo, em grego, certo? Em grego. E o E aramaico verbo, também, né? O grego era não, no Novo Testamento. mas algumas palavras foi em aramaico. Não, também. filho. Mas Tudo bem, mas como concluir isso? a descrição bíblica mesmo escrita foi em grego. Aqui é o seguinte, e o verbo no caso, verbo não, assim, a palavra fé no grego é pistis, né? Pistis. E o verbo é pisteuen. Quando a Bíblia, no caso, foi, no caso, passada do grego para o latim por Jerônimo, né? No caso, né, lá na sua Vulgata, né? Era o latim, né, do povo comum, né, a Vulgata. Ele o quê? Ele viu que, no caso, não haveria em latim nenhum verbo correspondente ao verbo pisteuen. Olha só. Ele o quê? Pegou o substantivo fé, pistis, em grego, para o latim ele pôs o quê? Fide. Fide. Mas o verbo correspondente a fide não existia. Então, ele, no caso, fez o quê? Um chamado neologismo. Uma palavra nova foi criada. Para o quê? Corresponder a fide. E esse verbo foi credere. Olha só. Credere. Que no nosso português, fide ficou fé. E o credere ficou crer. Então é o seguinte, mas a raiz, no caso da fé, credere, no grego e no latim, se o quê? Fide. Fide é o radical de fidelidade. E então é o seguinte, aqui, no sentido do verbo crer, no seu sentido original, o que que é? É ter fidelidade, ser fiel na palavra de Deus. Olha só, porque assim, numa linguagem comum, né, popular, tá o quê? Algo de doutrina, né? Algo assim intelectual, né?
Mas a fé bíblica não é intelectual. Não é isso? É uma fé de fidelidade. O caso Henrique, ele até corroborando com o pensamento dele, me lembro quando estudavam lá nos primórdios, nos bancos escolares, e a professora de inglês estava dizendo que tem algumas palavras que em idioma você não consegue uma palavra equivalente. Não, né? consegue não. Por exemplo, ela deu não sei hoje, né, que é essa mudança toda no idioma inglês. O noivado, por exemplo, não tinha uma palavra adequada. Aí eu aprendi isso, fiancé, uma coisa assim. A palavra crente, igual saudade. dicionário bíblico. Saudade, né, pastor? Que não tem tradução. A palavra crente, dicionário bíblico, quer dizer aquele que crê em Deus separado do mundo. O doutor Hernando falou, isso é sério mesmo. O que tem fidelidade a Deus. Nós precisamos ter a fé, sabe de quem? Do pai. Não. É da fé? Nós precisamos ter a fé do crente Abraão. Não, pai Abraão. Pai Exatamente. Pastor, Na fidelidade, quer me pegar, pastor? Ele foi fiel a Deus. Precisamos ter a fé. Ele não esperou completamente. A palavra de Deus é Vem com tudo hoje. maravilhosa. Por exemplo, nós precisamos ter a fé Do pai Abraão. do crente, não é do cristão não. É do crente Abraão. E qual é a fé do crente Abraão? Que você precisa ter. Abraão, que quer dizer pai exaltado, isto é, pai que Deus exaltou. Opa. Não é pai exaltado, porque ele se orgulhou, não. Porque E Deus o pai dele era fazedor de imagens, né? E o pai dele era politeísta, não era monoteísta, era o pai de Abraão. Aí, o que acontece? O Abraão falou assim, filho, vamos ali adorar. Vamos ali adorar. Aí, arrumaram tudo. Quando chegou um pouco de tempo aqui, os que estavam, os servos ficaram ali. Ele pegou Isaac e falou assim, olha, nós vamos até ali, vamos adorar e vamos voltar. Olha a fé do crente Abraão. E quando chega lá, o que Abraão, o que se faz? Arma-se o holocausto, não é verdade? Pega-se a lenha, pega-se o cutelo e vem o Isaac e fala, pai, não estou entendendo nada, pai. Porque a lenha está aqui, o cutelo, mas quem deu o cordeiro? Dá uma mensagem isso aí. Isso é a fé do crente, Abraão. Pastor, Ele falou assim, filho, O cordeiro. Jeová Jiré. proverá. Isso que quer dizer, Jeová Jiré. Quer dizer, Deus proverá o cordeiro. Não é verdade? E olha só a fé de Abraão. Ele pegou o cutelo, levantou o cutelo, Depois de ter amarrado o menino. depois de ter tudo certinho, e ele falou assim, agora é comigo mesmo. Só E tinha que ser foi pai da matar o fé. filho. Não tinha que ser pai da fé? Não, tinha não, Mas é o ele é pai. Sim, eu tinha, não digo. Eu tô Aí dizendo- não, ele ia matar o filho. E quando ele ia matar o filho mesmo, aí o anjo do Senhor falou, Abraão, para. Não faça Você tem coragem, Betinho? Agora eu sei. que tu creres em Deus. Mas a única pessoa que faz o que Abraão fez O próprio Deus. é o pai. O próprio Deus. É o Deus pai seu de Abraão. É o filho. Deus. Aleluia. É o Deus Todo-Poderoso, né? Pastor, Porque parece que fiz uma pergunta, né? enviou seu ele não filho. trocou, Abraão não trocou um cordeiro, né? Mas Deus deu o filho dele para morrer realmente por nós. Seria por isso que ele chama Abraão de amigo? Olha, você não fica seu filho agora, não? Deixa Várias que eu- vezes. Abraão, meu amigo. E há quem diga, pastor, que fazendo assim uma analogia do culto, Isaac conhecia bem essa coisa. Meu pai, os elementos de um culto, né? Mas, ô Celso, nós precisamos desfrutar da amizade de Deus. Tem muita gente querendo desfrutar da amizade do mundo. Aí eu pergunto, o que o mundo pode oferecer para você? Uma vez, conversando com uma pessoa, eu disse para a pessoa assim, olha, se você não é crente, eu falei para ela, se você não é crente e não trai a sua mulher, você é um idiota. Falei assim mesmo. Se você não rouba, você é um boboca. Se você não recebe propina, você é um João Ninguém. Você sabe por quê? Porque se você não for crente, entende? E for uma pessoa certinha nesse mundo, você vai perder as duas vidas. Você vai perder esta vida porque não aproveitou. E vai perder a outra vida porque você não creu. E teve alguém da linhagem de Abraão que falou assim, eu é que sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, ele viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Essa que é a fé que nós temos que ter. Foi isso que levou talvez o doutor Nicodemo, o maior líder religioso da época, a procurar Jesus. A procurar Jesus. A descobrir essas riquezas. Eu quero ouvir esse homem. Que vai além da religião, que vai além da mentalidade. Mas não, E se mas é o converteu. seguinte, mais ainda, e o verdadeiro crente, ele é que prova que ele é pelas suas ações e atitudes. Ah, com certeza. Olha só que interessante. Olha só, né? Quer dizer, porque muitos se dizem, né? Se dizem crentes, mas na prática desmente tudo aquilo que fala. Agora, mas olha, vamos mexer um pouquinho. Alguém disse que Abraão mentiu. Abraão mentiu, Celso? Ele falou que Sara era irmã dele. Ele mentiu, não? Tem muitos pregadores que falam Abraão era muito crente, mas ele mentiu lá pro Abimeleque. O rei. Ele mentiu. Eu não creio nessa mentira. Mas por quê? Hein? Até porque, na verdade, a própria Bíblia fala que eles tinham um parentesco, né? Irmã pode ser também um sentido figurado para expressar também o parentesco, porque os judeus tinham essa coisa Não, de... É que Sara era irmã de Abraão por pai de pai. Exatamente, E parentesco. não por pai de mãe, mas era por pai de pai. E porque ela era uma mulher bonita, e o mundo é assim, o mundo não respeita ninguém não. Entendeu? Por isso que eu falo, às vezes eu brinco com as pessoas, a melhor coisa que tem é você casar com mulher feia. É verdade, para ninguém mexer com ela. Deus do céu. Estou falando sério. Entendeu? Mas se mulher bonita, se você não for um servo do Senhor mesmo, você não respeita não, rapaz. O cara não respeita não. Ainda mais que a mulher. Ela gosta de se expor. Tem que ser igual José, né? Não, tem que Era ser. capa solta. Tem que ser um José. Ter fé em Deus. José era um servo mesmo. Eu tenho. Por isso representava Cristo, apontando para Cristo. Mas a mulher tentou ele, né? Várias vezes. Foi? Pastor, Como ela não conseguiu só em palavras, o que ela fez? Não, eu não estou conseguindo em palavras, mas vou tocar em José. Quando eu agarrar ele e sentir o calor de uma mulher, ele vai ceder. Foi o que ele fez. ele Só tem que que rapidamente vai trocar a pauta aí, o nosso coordenador está ali, o diretor está... foi fiel a Já Deus. mudou umas duas vezes. O senhor falava a respeito de... Eu entendi sobre religiosidade, eu entendi. Me levou a um texto que ontem foi pregado uns irmãos da Igreja Batista no frigorífico, eu fiquei sabendo que esteve lá no ano passado, no ar livre. E, coincidentemente, ontem fez um ano. E o texto que o irmão pregou foi a respeito do jovem rico. Tem a ver com o que o senhor mencionou há pouco. Religioso e tal. Eu achei tão interessante, uma mensagem gloriosa no ar livre, os irmãos da Igreja Batista e Assembleia de Deus, olha que coisa. Depois eu quero abordar um pouco esse assunto sobre ar livre. E o que me chamou a atenção, parece que Deus está levando, o Espírito Santo está incomodando a Igreja Batista, dando volta em todo o frigorífico, junto com a Assembleia de Deus. Nos anos 90 eu me lembro disso. É verdade. E o senhor pregou, o pastor Edivaldo disse, e antes da pregação, quando começou a mensagem, não sei se você lembra, apareceu o senhor Luiz numa cadeira de roda. Eu quero aceitar Jesus. Você está lembrando desse Não tem coisa maravilhosa. A palavra foi membro da igreja, participou, Só vive batizado. iludido quem quiser. E Deus o chamou para si. Não sei se você está sabendo, seu Luiz, irmão Luiz. Não, isso não. Foi, parece no final do ano, mas... Doutor, só vive Crente. iludido, céu. Quem quiser a palavra de Jesus disse, examinai as Escrituras Sagradas. Procurar ter nela a vida eterna. São elas que devem ter. Não é examinar a religião. Não, eu sou da religião tal. Eu sou... Examina a palavra de Deus, que ela vai te enquadrar se você está certo ou não. Você Foi lindo. Só mais uma coisinha que eu acho interessante. A palavra de Deus fala assim em Hebreus, e sem fé é impossível Agradar a Deus. você agradar a Deus. Não, pastor, aquele homem saiu de cadeira de roda. Não. E não, quero ser a pregação tinha terminado. É impossível agradar a Deus. E a fé vem por você ouvir a palavra de Deus. Mas teve um homem chamado Abacuque, e é tão interessante, Abacuque significa... Abraço, eu aprendi, tá vendo? Abraço. Você me perguntou por quê? Nós precisamos abraçar, entendeu? A fé é para você abraçar. Olha só, fé não é para você estar... É importante, o senhor falou que Jesus disse assim, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. como está nas... Crer como está nas Escrituras. Rios de água viva fluirão no seu ventre, que salta para a vida eterna. Mas Você tinha enganado, o então, Ezequiel tinha falado, muito enganado. Mas aí que eu falo assim, o Abacuque, o que ele falou? O justo
Viverá. Pela Fé. O justo viverá pela fé. Mas tem muitas pessoas que falam assim, como é que você está vivendo? Eu estou vivendo pela fé. Não é disso que Abacuque está falando. Não é disso que ele está falando. Mas como é que você conseguiu tudo isso? Eu consegui pela fé. Não é pela fé. Porque é interessante, como é que, por exemplo, um homem chamado Oscar Niemeyer, como é que um homem ateu vive 104 anos? É pela fé? A bondade de Deus. É pela fé? Não é pela fé, o cara não tem fé, rapaz. Entendeu? Uma Dilma faz o que ela está fazendo, é pela fé? Ela não tem fé, rapaz. Como é que ela vai fazer? Então, quando o Abacuque falou o justo viverá pela fé, o que ele queria dizer é o seguinte, que se você morrer, você vai tornar a viver. Isso que ele queria dizer, o justo viverá. Da vida aqui a vida eterna. Exatamente. Não é que você está vivendo agora pela fé, que você está conseguindo pela fé. Pastor, não tem nada isso a ver, também surgiu não. A rapidamente. fé vai além dessa vida. Um pensamento que muito se atribui, se comendo no meio evangélico, que prosperidade, fala de nações prósperas, Inglaterra, fala dos Estados Unidos. E o Japão? Vou explicar como. O Japão é um país que não professa o nosso Cristo e não vai negar que é uma potência também, não é? Exatamente. Não é eu pela acho que não fé, é não. bem essa linha, não. Não é pela fé, não. Não, porque diz as nações bem-sucedidas da terra, porque Agora, irmão Celso, Deus na frente. Olha só, agora riqueza e prosperidade não tem nada a ver com religião. Por exemplo, lá no norte da Europa, lá, não é isso? Lá na Noruega, Dinamarca, Suécia, entendeu? Os nórdicos, entendeu? São os países menos religiosos do mundo, menos se apegados a Deus do mundo. Isso é dado de pesquisa, entendeu? E o índice de desenvolvimento humano, né, que são de saúde, né, educação, né, de renda per capita, entendeu? É o mais elevado do mundo, cara. Não tem nada a ver com fé. Exatamente. Exatamente. Não tem nada a ver. Prosperidade é você estar bem com aquilo que você Não, porque quer ver possui. uma coisa? Nega-se que os Estados Unidos é um país próspero. Não. Mas estão colocando isso, porque é cristão. Então, já ouvi muito isso. A Olha aqui, Inglaterra. Na América do Alemanha, Norte, por meu irmão, exemplo. você me desculpa. Lá no nosso questão de fé já foi-se embora há muito tempo. Como? Hoje, uma boa parte lá são crentes, são protestantes nominais. Mas por que o apóstolo Paulo fala Olha a prova aí, ó. Olha a prova aí, né? Questão lá lá, moralidade lá, tá, ó, lá embaixo. Ô, Henrique, por que a Bíblia fala que a fé não é de todos? Por que fala? Isso é forte, hein? Por que fala que a fé não é de todos? Né? A fé é sobre os santos. Hein? Por que a Bíblia fala que a fé não é de todos? Será por quê? É porque ela é propagada a todos, mas nem todos a querem. É interessante que o apóstolo Paulo fala a fé não é de Esse todos. mesmo apóstolo Paulo ele fala assim, Isso não é muito forte, não. doutor Eu Renato? acho fortíssimo. Doutor Renato, esse mesmo apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Todos, né? Da A mesma, graça de Deus se da mesma manifestou forma, Celso, trazendo que o Brasil salvação a é. todos os homens. Aquelino, da mesma forma, aqui, né, nosso país é culturalmente católico, lá é culturalmente protestante, velho. Aniversário, fazer aniversário. Tem pessoas que estão fazendo aniversário na cadeia, né? Na cadeia. É verdade. Tem gente que está fazendo aniversário nos hospitais. Milhares e milhares de pessoas. Aí não são poucas pessoas, não, na verdade. Mas eu sempre falo que fazer aniversário é receber um presente de Deus. Porque a vida é um presente de Deus. Não depende de pastor, não é verdade? Não depende de médico. E é muito interessante que tem pastor, rapaz, que quer ser mais do que médico, você sabia? E interessante, Jesus ele falou assim, que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Mas eu gosto de fazer uma diferença, Celso, entre doença e enfermidade. São coisas bem distintas. E eu falo que, por exemplo, doença é da carne, é do seu corpo. Não é verdade? E tem uma palavra muito comum que a gente pronuncia, e é chamada de ler. É uma lesão que você tem por um esforço que você repete. Agora tem um tal agora de crossfit, que bota o cara extenuado. E um dia desse, um rapaz com 35 anos morreu. Morreu por quê? Ele teve o quê? Teve ler. Uma lesão no coração
por um esforço que ele repetiu. Agora eu fico pensando, essas pessoas como desgastam o seu joelho. Se Deus não tivesse feito o nosso joelho bem feito, rapaz, não haveria joelho que aguentasse. Você vê que um caminhão, por exemplo, um ônibus, um carro de passeio, ele roda, mas dá um bocadinho, vai lá no amortecedor, que está tudo arrebentado. Vai lá nas juntas, ainda estou arrebentado. Entende? Então, já o homem é o seguinte, tem uma proporção que eu acho muito legal. Por exemplo, se você tem 1,60 m, bota 60 kg em cima do seu pé, do seu joelho, que você vive 100 anos, 200 anos. Se você tem 1,80 m, bota 80 quilos em cima do seu pé, que você aguenta bem. Se você tem 2 metros, bota 100 quilos. Agora o cara tem 1,60 m, ele quer andar com 140 quilos. Esse que morreu, né? Não, qualquer um, eu estou falando qualquer um. Você bota o cara tem 1,70 m, tem 180 quilos. Agora eu pergunto, quem é que normalmente pega 180 quilos? Alguém pega? Você tem que ser um atleta, não é verdade? Daqueles muito bem preparados mesmo. E também com poucas pegadas, ele vai se arrebentar também, se ele pegar 180 quilos. Agora eu pergunto, como é que você, quando você dá um passo, Olinho, quer dizer, o outro pé que está sozinho está pegando o seu peso, 180 quilos. Mas como é que o joelho pode aguentar isso? Não aguenta. Olha, você tem que... Não adianta, rapaz. Ah, doutor, toma arrebentador. Não adianta, rapaz. Ou você perde o peso, ou então você está sendo vítima do LER. Aí você vai nessas academias, o cara... é LER puro. Compreende? Mas estou falando assim, que a vida é um presente de Deus. E nós, muitas vezes, não estamos sabendo desfrutar desse presente. Não é verdade? Estamos usando mal esse presente. E será que o apóstolo Paulo já estava prevendo a questão da academia, quando ele fala que o exercício corporal... Para pouco. Mas tem gente se desgastando. Ele falou assim que é para pouco. Ele se matando. Até à noite, não tem tempo para mais então, nada. Celso, eu quero dar um alô, um abraço e parabéns para a Joana Dark. Ela está fazendo agora 5.0. 5.0 é uma boa idade, né? Entende? Joana Dark é secretária? É secretária. Eu falo assim, Celso, que o jovem, olha a minha definição de vida, o jovem é aquele que só olha para frente. O jovem. Para ver o que ele quer conseguir, o que ele vai conseguir. Já quando você chega na idade média, 40, 50 anos, você olha para frente para saber o que você ainda pode conseguir. Mas olha para trás para ver o que você vai conseguir. O que você conseguiu. É nessa faixa de idade. E a Joana está fazendo os seus 50 anos, está muito bem. E parabéns, Joana, para você. Parabéns pelo Zé Luiz, pela sua companheira, que é uma serva do Senhor. E o Zé Luiz ainda hoje, eu brinco com ela, Joana, eu não quero chamar o Zé Luiz de Zé Luiz. Eu quero chamar o Zé Luiz de José Luz. Não de José Luiz, é José Luz. O dia que ele aceitar Jesus, né? Olha, eu e a minha casa, quando ele puder falar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Aí é bênção pura. Mas eu ainda quero dar um abraço também, um alô, antecipadamente, né? Porque a Joana fez aniversário dia 5. Mas no dia 7, né? Hoje é dia 6, né? Então é amanhã, a Rebeca, que é filha do pastor Ailton, está completando aniversário. Mas também o Adilson, né? Que é o pedreiro, né? Ele é membro lá da Casa de Oração, também estará completando aniversário. E para esses dois, e para os demais... Doutor Aldo Vince. Doutor Aldo 20? Vince. É 20, pastor, não. é 20. É 20. É 20, né? É 20. Fez aniversário. Doutor Aldo é 20. Quarta-feira. Né? Posso mandar um abraço também? Manda um abraço. Daniel, que está aniversariando hoje. Daniel. E também a filha do irmão Marco Antônio. Olha só que bonito. Filho da irmã Maria José. Então, todos aqueles que estão completando mais um ano de existência, parabéns do programa Ponto de Encontro, não é? Que Deus os abençoe, que os alcance a graça de Deus, que é melhor da vida, né? A graça, a tua graça é melhor da vida. Dona Maria da Penha, lá no frigorífico do Pode mandar. Maria da Penha. Eu sou quase uma crente. Quase. Quase. Cedeu lá a luz para que os irmãos pudessem fazer a cruzada lá no bairro frigorífico. Eu aceitei Jesus, o Celso, com 16 anos. E eu falo mesmo, olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, quando eu aceitei Jesus. Não é verdade?
Eu não me esqueço daquele ladrão na cruz, né? Quando Jesus foi crucificado, os dois falavam mal, né? Dois ladrões falavam o quê? Caramba, eu estou aqui no meio da gente, por que você não desce dessa cruz aqui? Por que você não salva a gente daqui, não tira a gente daqui? Eles estavam falando exatamente isso, não é verdade? Mas de repente um daqueles ladrões, rapaz, ele vira, parece que ele caiu em si, né? Coisa, né? Ele virou para o povo e falou: ô, fulano, você nem ao menos teme a Deus? Nós estamos pagando. Teme a Deus, né? Falou assim, nós estamos pagando pelo que nós fizemos. Coisa que muito não reconhece que Jesus é Deus, o ladrão conseguiu enxergar. O ladrão conseguiu. Tu nem ao menos teme a Deus. E a multidão também falando, a multidão, né? O couro foi engrossado. Desce da cruz, salva de ti mesmo, e a nós também. Desce que nós vamos crer no Senhor. Se descesse, não ia crer coisa nenhuma. O homem é muito forte. Mas quando a natureza se revoltou? Não, mas aí, tu não mesmo, e virando-se para Jesus, falou: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E Jesus, só Jesus faz isso, né? Ele estava revelando ali que estava se convertendo. Hoje, agora mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Para um, né? Olha, interessante, pastor. O outro não teve resposta. Está do juízo, né? Não, você vê só, o mancebo de qualidade, né, tinha tudo, né? Aparentemente, os dois lados da humanidade, né? Os que crerem em Deus, paraíso. Os que não creem em Deus, condenação. Parece um paradoxo, né, Lino? Carlos Henrique. O mancebo de qualidade, com todas as qualidades, né, que o próprio texto diz ali, diz que se retirou triste. O filho. Agora, o ladrão. Um ladrão representa o quê, o pastor? Meramente o quê? Um salteador, um descompromissado com a lei, as margens da sociedade, mas pôde entrar no céu, né? Que coisa. É que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Mas ele se converteu, além de reconhecer que Jesus era Deus, né? E dos seus atos que merecia a condenação da cruz, ele falou para Jesus: lembra de mim, Senhor. Confessou publicamente, né? Nós estamos aqui porque merecemos, né? Na verdade, no assunto contra o ladrão, o seguinte, olha só, porque um malfeitor não tem nenhum mérito. Ele não pode se arrogar em nada. Né? Por isso, no caso, que ele quer dizer, né? Ele, assim, né? Disse o quê? Que as prostitutas, né, iriam preceder, né, os religiosos no reino de Deus. Por quê? Porque ladrão, prostituta, malfeitor, eles não podem bater no peito e falar assim: eu sou alguma coisa, né? Isso quer dizer que eu valho alguma coisa. Eu valho alguma coisa, valho nada. Eles, né? Entendeu? Então é o seguinte, porque muita gente não recebe o perdão de Deus e a graça de Deus. Por quê, rapaz? Muito bem. É pessoa, no caso, que só, né, confia na sua justiça, entendeu? A religião, né? Eu sou bom, e a pessoa, um bom cidadão. Interessante você falar uma coisa, a pessoa que você vai evangelizar. Eu não devo nada a ninguém. Eu sou uma pessoa muito boa. Exatamente. Eu não faço mal a ninguém. Exatamente. Então, é o mérito próprio. Né, meu Hernani? É o mérito próprio. Eu sou fulano de tal. Continua atrás, né, menino? Variedades do ponto de encontro. Olino, você tem alguma coisa para falar de variedade? Não, você tem? Você não tem? Quase. Não, o que eu tenho foi um acontecimento aí que chocou o Brasil na sexta-feira, né? Tudo bem. Você tem uma coisinha assim, Celso, sobre variedade? Eu gostaria de citar exatamente o que foi colocado aqui pelo Lino, mas uma outra situação. O procurador da República, Miguel Shelby, tem uns pontos interessantes que eu gostaria de abordar. Pode abordar, então. Não, eu queria até colocar para os irmãos aqui. Esse foi que se apresentou no Silas? Isso. E ele falou sobre temas muito importantes. Aliás, até falo com o Lino aqui, o Silas Malafaia, eu não gosto de Silas Malafaia que vai para o Planalto, aquela coisa, não. Mas ele realmente é uma pessoa que se preocupa com a família brasileira e foi bem pertinente, até o senhor comentou certos pontos. Eu achei interessante quando ele citou o artigo 122 da Constituição, que a educação dos filhos é de responsabilidade dos pais.
Toda educação começa em casa. Né? E, lamentavelmente, né, se sabe que no currículo escolar tem apresentado alguns livros, né, em que a gente fica evidente a falta, tirando a autoridade dos pais sobre a educação moral e até religiosa. E a Constituição prevê isso. E foi assim, muitos assuntos foram surgindo, e eu achei muito interessante a colocação do procurador, dizendo que isso é lei. Inclusive, pastor, as propagandas, né, de cigarros, enfim, está na Constituição que isso é um atentado para a infância, quando você não sabe ainda discernir, você não tem, você é facilmente levado. O procurador, né? ele conhece os dois lados, né? Ele conhece o Então, lado de Deus e o lado da ética da família. E ele é um servo de Deus. Eu achei interessante porque, olha só, o que mais tem aí é essa, né? É verdade. Propaganda a qualquer horário passando. Avalanche contra né? a família, né? Então, e muita gente não sabe que a lei ela recrimina tudo isso e outorga à família. O governo atual está contra a lei, contra a própria Constituição, detonando a família. Olino, o comunismo, por definição, ele é totalitário. O que significa totalitário? Você não tem nada. Tudo é do Estado. Então, o filho que você tem não é seu. Dá-me o teu filho e eu vou criá-lo. A maneira do Estado. O pastor lembrou de uma coisa também, e já ele abordou, dentro de vários temas, chamou a atenção, que há também um artigo que acho que deputado do PSOL, é pronunciado? PSOL. Que no currículo escolar vão tirar o dia dos pais. Dia dos pais. Vai ser o dia do cuidador só. Então a coisa é bem séria. Não, nós estamos vivendo momentos assim críticos. Mas o Celso, vamos comentar um pouquinho sobre o nosso ex-presidente, né? Porque ele foi conduzido coercitivamente, na verdade, pela Polícia Federal, para dar um depoimento. Ele foi conduzido, e isso aí criou um problema. Parece que o Brasil acordou com uma bomba atômica, na verdade. E depois que isso aconteceu, eu achei muito interessante, porque surgiram dois grupos, né? Um defendendo ele e outros contra ele. E o que eu mais achei interessante de tudo, agora estou falando como profissional de saúde, é que no meio daqueles que estão defendendo Lula, existe uma palavra em medicina chamada catatimia. Você já ouviu falar nessa palavra? Catatimia? Nem de perto. Nem de perto nem de longe? É muito interessante. O que é catatimia? A catatimia, na verdade, é uma deformação da realidade, entende? Por causa de afeto. Olha como é que é interessante. Você deforma a realidade por causa do afeto que você tem. Então, qual é a realidade? Por exemplo, eu vou dar um exemplo num jogo de futebol. Né? O cara é flamenguista. Está entendendo? E o time perde. A Luiz entende bem disso, hein? Não, o time perde. É flamenguista, o time perde. Chega um Betinho. Por que o time perdeu? Não foi porque ele jogou mal. Olha a catatimia. O time perdeu porque o juiz é ladrão. E é o que mais tem. Não, o juiz não é ladrão. Não digo, é o que mais. Quando você faz a catatimia, você julga todo mundo errado. Você está deformando a realidade. Quer dizer, ele perdeu porque ele jogou mal. Ele perdeu porque não fez gol. Por isso que ele perdeu. Não é porque o juiz é ladrão, não. Mas coloca a culpa então. Mas colocou. Então, o que está acontecendo com o nosso ex-presidente, aqueles que estão defendendo, eles estão também deformando a realidade. Não cai em si. A realidade não tem nada a ver que a PF coercitivamente o conduziu. Brigando, dando soco nos outros, arrancando a bandeira do Brasil na mão do outro. Deu para compreender? Isso tem a ver com Adão e Eva também, que... Eva, foi a mulher que você me deu. Não, foi a serpente. Não foi? Então isso. Você está deformando a realidade. Então, não assume, né? Eu louvo muito a atitude dos promotores públicos,
atitude dos chamados magistrados do Deu Cid Brasil. também, né? Foi importante isso aí, não. Deu Cid, não foi importante. Não, o Celso, o Lula parece que tá no outro mundo. E vem muita coisa aí. Não, parece que ele está no outro mundo. Ele não está no mundo real. Porque o problema contra ele não é se ele é ou não proprietário do sítio. Não é esse o problema. Eles não estão discutindo isso. Se ele é dono do triplex, eles não estão discutindo É isso. mentira? Não é isso. A discussão é o seguinte, é que ele, porque indicou, porque tem ligação com a Petrobras, etc, entendeu? Então os camaradas O pivô de toda a corrupção. estão dando para ele milhões e milhões de dólares. E esses milhões estão sendo investidos nesse tal Instituto Lula, que é financiado por ele. E essa que é a realidade. E não só o Instituto Lula, mas eles falam também de palestras. Ele tem uma coisa ligada à palestra, mas que está tudo ligado ao Instituto. Então a OAS, essas Odebrecht... Isso quer dizer para mim, investe ali. os ouvintes, pastor, que quando o Ministério Público ele levanta essas questões, isso não Tá dentro da legalidade. não é suposição. Não é suposição, não. Eles estão cheios de documentos. Estão cheios de... E agora que vai... Mas como é que eu posso falar? Não, isso não é meu. Agora que vai vir à tona Pode mesmo. falar à vontade. Agora que vai Isso vir à tona também- mesmo as verdades. Isso também se chama catatimento. Não, eu não fiz isso. Porque é uma coisa interessante que a justiça diz o seguinte: você não pode produzir prova contra você. Olha que coisa interessante. Você mata, mas você não pode dizer que matou. Eu posso falar uma coisa? Isso pode ser até legal, mas é moral. É imoral. Ah, Deus me completamente imoral. Isso aí não é. Mas, pastor, tristeza. vamos ser francos também. Parece também que todos os mares do Brasil despejou agora. Mas eu vi uma reportagem que alguém falou assim, até um jornalista, gente, é muito triste. Porque não é só o presidente Lula, não. 3 presidentes, Fernando Henrique e também o Collor. Entendeu? Porque, se a gente olhar, assim, parece que todos os problemas do Brasil desagou agora. Eles estão pagando a conta, mas 3 foram atuados. Inclusive o Fernando Henrique, que tem aquela coisa do bonachão, né? Está acima do bem e do mal. E o Collor, falou, o Brasil está numa situação muito complicada. 3 ex-presidentes. Quer dizer, O que eu acho interessante de tudo isso, sabe o que é, Aurélio? Parece que você fala o que quer, né? Às vezes não tem nada a ver com a realidade, né? Todas as pessoas que defendem o Lula, não, mas eu fui o cara que mais fez no Brasil. Não interessa. Quer dizer, politicamente é correto. Tá entendendo? Ele roubou, mas nunca eu me esqueço, né, do tempo do Eduardo. não roubará. Dia 13 agora, grande passeata Dia 13? contra o governo atual lá em Brasília. Eu acho que esse governo aí não tem mais chance de... Não, cara, Você acha que vai ela haver fazia, impeachment? ela fazia muito bem. Ela fazia muito bem. É um governo que não vai deixar saudade. Ela fazia muito bem se ela entregasse o cargo. Mas quem vai assumir, gente? Irmão, é o seguinte, lá na Europa, lá, entendeu? Aqueles meios de comunicação eles estão assim, Aquela tangente. assim tudo, né? Entendeu? Uma ampla cobertura, né? Esse evento. Olha só, no caso, né, jornal francês, né? Le Monde disse aqui que o mito Lula está acabando. Está acabando sim, Né? E lá, entendeu? Lá na França, entendeu? Inglaterra, Estados Unidos, né? Já estão aqui, vendo assim, entendeu? Uma nova era no Brasil, né? No caso, né? Nesse evento, entendeu? E que é assim uma imersão, no caso, né? Surgimento aí de uma nova força, né, do Brasil, né, que né, segundo diz aí, né, era um caso Ciro Gomes aí, seria assim entendeu? Ou seja, entendeu? Esse caso mais indicado aí, né, nesse cenário aí tão caótico do nosso país. Mas qual Né? Porque eu fiquei o sabendo. panorama que você está vendo aí? Qual a visão que está descortinando perante desse futuro que parece ser um pouco Celso, sombrio? Eu, sinceramente, não tenho o que eu falar. Eu não sou político, Mas eu acho que o Brasil está precisando de uma intervenção militar.
já está precisando. Simplesmente para botar o Brasil em ordem, porque o Brasil virou uma zorra total. Então, ele O aventou Brasil a possibilidade não do tem Ciro Ciro. Gomes, não tem ninguém. né? É tudo, são os oportunistas. O Ciro Gomes até agora não falou nada. Até agora não falou Vai se nada. comprometer também. Não é para se comprometer, Eu não. sou candidato. Mas agora, por exemplo, que pegaram o Lula, agora estão querendo pegar a Dilma, aí ele parece como o salvador da pátria. Botar a casa em ordem. Virou uma bagunça o Brasil. Entende? Esse negócio de Zika vírus é para mudar o foco da questão. E, pastor, e coincidentemente, Então, pastor, no dia que houve essa balbúrdia toda, eu fiquei assim um pouco impressionado que coincidiu que Itaperuna, no colégio 10 de maio, colégio assim que a gente... Eu estudei no 10 de maio. É uma coisa, colégio público que tem uma referência assim muito verdade. grande. E estava em greve. E olha, foi problemático. 10 de maio em greve. Foi problemático. Eu estava na rua, polícia na rua Olha só. e tal. Inclusive teve parece que um estudante entrou numa loja querendo fazer. Quebra-quebra? Um negócio tão esquisito. Aí alguém fala, olha, e com esse gente, prenderam o Lula. Fica aquela. Fala, gente, tá? A rua ficou assim, parecia que as pessoas tinham perdido o norte. E olha, foi que dia? Foi quinta-feira ou sexta? Foi sexta-feira. Foi uma Foi sexta-feira. sexta-feira. Meio complicado. O Brasil acordou assim, Itaperuna, quem andou de manhã? Você estava na rua de manhã? Não estava? Não estava, não. Foi uma coisa meio esquisita para andar aqui em Itaperuna. Você viu? Mas é o seguinte, Lula não era assinar na época. Aqui é o seguinte, mas não. Lá no ano de 1964, entendeu? 64, época da Revolução. Estava assim, mais ou menos assim, a mesma. Antes de 64. Estava a mesma coisa. Estava, né? Então tem coisa aí. Mas agora está pior ainda. Não, sim, mas. Mas 64 era mais ou menos isso aí. Então o senhor acha que está encaminhando mesmo para. Não tem jeito. Não para que haja uma intervenção. Eu acho que tem que haver intervenção para botar a casa em ordem, não é para eles. Perpetuarem de novo aquela coisa. Mas o que acontece é isso, porque os militares, eles são muito obedientes, eles são muito submissos. E não tem esse negócio de corrupção com eles, não. Porque eu acho um absurdo o Brasil atravessando os problemas que está atravessando, e agora você fazer, como é que fala agora esse negócio, a Olimpíada de 2016, rapaz. Brasil quebradão de tudo. E em 14 fez aquela Copa do Mundo e foi aquela vergonha e perdeu de 7-1. Quer dizer, o Brasil não tem clima, nem tem moral para estar fazendo esse negócio aí. Apostaram 7 anos atrás, porque você sabe que esses eventos são assim marcados com bastante antecedência. Isso é populismo. Deve ter imaginado que 7 anos depois... Mas isso é populismo. Você quer ganhar assim, entendeu? Esse negócio não sei, eu vi uma notícia, 400 mil grávidas desse programa aí como é que fala, de Bolsa Família. Como é que pode você ter 400 mil grávidas em Bolsa Família? Mas por que tem 400 mil grávidas? Porque quanto mais filho você tem, mais bolsa você recebe. Isso é populismo. O governo se beneficia, né? E depois você vota no governo. E são esses sindicalistas, os caras que estão apoiando o Lula agora, são todos financiados pelo governo. E muitos aí, Vicentinho, Paulinho da Força, tudo era presidente de sindicato, rapaz. E daí é um salto para ser deputado, para ser senador, para ser isso. Mas tudo financiado pelo governo. Agora o povão mesmo que está sofrendo... O senhor está me levando a fazer uma reflexão. O senhor quer me parecer que o povo foi enganado com essa questão da democracia? Mas o povo é sempre enganado. O povo é sempre enganado. E eles têm um ditado que fala, né? Os cães ladram, por isso que a Dilma não dá bola para o povo. Os cães ladram e a caravana passa. Ele não está pouco ligando, está pedalando aí, para lá e para cá, como se não houvesse nada. Como se tivesse, no Brasil, vivesse o melhor dos mundos. Mas, pastor, Mas rapidamente aqui, assim como a Venezuela, que diziam que talvez perpetuasse, né, lá o seu comandante, e a coisa, houve uma reviravolta. Eu penso que também pode o Brasil entrar nos trilhos, né, daqui a pouco. As duas coisas mais relevantes nessa semana no Brasil, para mim, não foi só a prisão não, né, a condução. Ele foi conduzido contra a vontade dele. Entende? Mas também quem é ele? Está entendendo? Quem é o Lula? Está entendendo?
Para mim, eu vi na internet alguém que disse que eles foram lá Não chegou a algemar, não? Hein? Não, sem algema, né? Foi. Mas diz que... Alguém gritou, foi preso. Mas diz que lá no sítio de Atibaia, entendeu? Quando eles foram, a PF foi lá foi lá investigar, né? Então, diz que o que eles mais encontraram foi caixa de 51. 51, sabe o que é 51? Foi o que mais encontraram foi de caixa de 51. Que coisa. Entendeu? Mas por quê? Entendeu? E aqui não é barato, não. Não é barato não, André. Mas infelizmente, quer dizer, é uma pessoa, eu falo assim, infelizmente, o presidente Lula lembra muito aquele Boris Yeltsin. Lembra aquele cara da Rússia? Da Rússia. Entendeu? Antes da perestroika, né? Boris Yeltsin. O camarada não tinha, ele bebia, mas não tinha noção do que falava. Ele não tinha noção. Ia falando assim, ó. O Valença foi mais ou menos uma sucessão, né? Ele ia falando assim, sem mais nem menos. As pessoas, o bêbado, por isso que a Bíblia fala que o bêbado não vai herdar o reino do céu. E Salomão ele falou assim, dai bebida forte para quem perece. Só para quem perece. Está entendendo? E para o presidente, para o príncipe, não beber bebida forte para não se esquecer da lei. Que coisa. Porque ele começa a beber, ele perde a noção do que está fazendo. Perde a noção. Então o Brasil entrou numa situação difícil. Mas a outra coisa que eu achei interessante que aconteceu foi a tal da delação premiada, né, desse Delcídio do Amaral, né? Entende? Deu do que deu. Né? Agora, o que eu achei interessante é o seguinte. O que eu achei interessante do Delcídio do Amaral é o seguinte. Enquanto ele era líder do PT, líder do governo, não tinha senador melhor do que ele tinha. Não tinha senador melhor do que ele. Bem quisto, né? Bem quisto por todo mundo. Bem relacionado. Cara sincero, né? Trânsito livre para tudo quanto é lugar. Muda tudo assim na hora. E aí o cara fez delação. Deu para entender? Não, esse cara é um mentiroso, rapaz. Esse cara não vale acreditar nele. Isso aí é coisa vazia. Quer dizer, agora o cara não vale mais nada. Mas isso que eu falei, essa palavra, eu falei, catatimia. Você deforma a realidade por causa de afeto. Pastor, eu não sei se o Carlos Henrique também tem o mesmo pensamento, mas diante de tudo isso que está acontecendo, e Carlos Henrique, a cada dia vai surgindo um novo personagem. Nunca, tipo assim, fechou o quadro. Parece, pastor, que nós estamos nos encaminhando para mais uma intervenção militar, porque isso aí está um poço sem fundo, que você não sabe onde vai parar isso, né? Agora, o que vai acontecer? Renan Calheiros todo enrolado. Eduardo Cunha todo enrolado. Renan Calheiros. Como é que fala? Aquele Edson Lobão todo enrolado. Eu pergunto, quem é que não está enrolado? Porque ele ainda não veio à tona. A Dilma não sabe de nada, né? Não, eu nunca vi uma coisa dessa. São pessoas mentirosas. Como é que você... Tudo isso acontecendo, rapaz, e você não saber de nada? Mas aí que eu coloquei para o senhor, mais por causa da mentira, a questão do Lula mentirosa mesmo. Eu acho que pegou foi isso. Você... É mentira pura. Como é que eu fico assim estarrecido, pastor? Como é que você pode, diante de fatos comprovados, você pelo menos ficasse quieto, né? Não, isso não é meu, não. Isso não é uma coisa assim. Isso também não depõe contra a pessoa, não, pastor. A mentira, levar a pessoa a responder também. Não existe alguma coisa na lei que a pessoa... Não, a lei faculta a mentira. Você não pode produzir prova contra você. Ah, tá bom. Essa que é a... tá entendendo? É o álibi. Agora, se você fizer a delação, a denúncia, tem que provar. Aí você não pode mentir. Tá entendendo? Eu pode dizer que você está mentindo, mas só que você não pode mentir. Porque eu falo, ó, você fez isso, cadê o documento? Tá aqui o documento, ó. Você falou aquilo. A gente está até comentando aqui rapidamente, seria o caso de uma pessoa que ela declarou que ela matou, ela cometeu um crime, comprovado por A mais B, e aí vem o advogado, mesmo assim... Não, isso aí não aconteceu não matou não, isso aí é assim mesmo. Mas que coisa, isso né? É a lei faculta. Agora, se você faz a delação para você ter recompensa, para você ter prêmio, aí você é obrigado a falar a verdade. E não tem nada de inventar. O cara inventou, não existe invenção. Você tem que provar aquilo que você falou. É só falar não, porque falar também é fácil, né? Até eu falaria lá, se fosse o caso. Mas não é esse o problema. Você tem que ter prova comprovante
Então esse João Santana agora é outro mentiroso, você viu? Assim, falou que não, o dinheiro que eu recebia era lá do México, lá não sei de onde, agora está provado que era tudo da Odebrecht, tudo, é tudo o mesmo caminho. Deixa eu falar uma coisa, mas depois que o Ministério Público levanta essas questões e fica comprovado, tem como essas pessoas não serem penalizadas? Não, não tem não. Não ser penalizado não tem jeito. Porque a lei mudou agora, em segunda instância não cabe nem recurso mais, né? Então isso também pode... Não, a Rosa Weber, que é o ministro, ela disse que... Ela negou o pedido do Lula. O Lula não queria ser investigado, não. Mas peraí, você erra e não quer ser investigado? Vai ser investigado esse senhor, ué. Não é? Gente, que pena. Ponto de encontro está encerrando. Mas assim... Mais um domingo. Mas antecipadamente eu quero cumprimentar a mulher. Quero cumprimentar também a minha esposa, né? Porque dia 8 agora é o dia da mulher, né? E o bom mesmo é você ser mulher, uma mulher de Deus. Uma mulher que serve ao Senhor, que se alegra no Senhor. Uma mulher sábia, né? Que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica, não é o homem que edifica a casa, não. É a mulher que edifica a casa. A mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher tola, boboca, com as suas mãos, com as suas próprias mãos, derruba a sua casa. Então, o ponto de encontro hoje, desejo para você um dia maravilhoso, uma semana maravilhosa. E, olha, que você possa entrar com garra nessas lutas que o Brasil está enfrentando. Não é verdade? Porque ninguém melhor do que a mulher para entender de luta, né? A mulher é valente. Pode ir. Exatamente. Um bom domingo, uma ótima semana e até o próximo ponto de encontro. Um forte abraço. E você, Celso, o que diz? Eu acompanho o relator, aproveitando o clima brasileiro aqui, eu vou acompanhar o relator. Bom dia, então, até domingo, se Deus quiser. Quero dizer, com mais do que palavras, te amo, Senhor. Hoje eu vim aqui gritar pro mundo inteiro que é teu, meu amor, Jesus.